O nosso tema de hoje, Jesus e o covil de salteadores. E para ouvirmos a respeito deste tema, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 1 até o 19. Não lerei o texto bíblico, vamos lê-lo à medida que a palavra se desenrola. Amém? Mas conserve a sua palavra, conserve a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar esse ensinamento precioso da palavra de Deus para a nossa vida. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela oportunidade tão especial, Senhor. Tão especial, meu Deus, de estarmos congregados, louvando o Teu nome, adorando na simplicidade ao Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. E que agora, Pai, o Teu Espírito, de uma forma poderosa, maravilhosa, venha, Deus, falar aos nossos corações, para que nós possamos aprender um pouco mais a Teu respeito e melhor Te servir, Senhor. Deus abençoe os amados que estão ouvindo esta palavra, que a Tua graça os alcance, onde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Irmãos, esse texto chama-nos a atenção para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Era a última semana de Cristo Jesus, os dias finais do Senhor sobre a face da terra. E a palavra diz que Jesus adentrou a Jerusalém. Jesus entrou naquele lugar. A palavra diz ainda, irmãos, que Jerusalém estava cheia. Era tempo de Páscoa e Jerusalém estava repleta. Havia ali uma multidão de pessoas que afluíam ao templo para adorar, para glorificar, para bendizer o nome santo do Senhor. Era uma das obrigações dos judeus, estivesse ele em Israel ou não, que 3 vezes por ano, no mínimo 3 vezes por ano, procurasse o templo para adorar o nome santo, para ali fazer seus sacrifícios. E por esta ocasião, amados, Jerusalém estava cheia de peregrinos. As pessoas que moravam longe de Israel vieram até Jerusalém para que no templo adorassem, glorificassem e também ali eles faziam as suas ofertas, traziam seus dízimos, eles faziam tudo aquilo que era ritual, que era a ordem da lei de Moisés, da Torá. É neste pano de fundo que Jesus chega a Jerusalém. Na sua última semana, logo ele seria preso, seria condenado e seria crucificado. No entanto, Jesus não perdeu tempo, ele sabia que havia chegado o tempo de manifestar-se, de falar de forma clara que ele era o Messias. E ele entrava em Jerusalém, e diz a palavra, a entrada triunfal de Jesus. Ele entrava em Jerusalém mostrando a sua glória, mostrando quem ele era. Ele expôs para todos que ali estavam que de fato ele era o Messias prometido, o Messias prometido pelos profetas à nação de Israel. E nós vamos ver essa primeira parte desta palavra, a entrada triunfal. Nós vamos ler os primeiros 11 versículos do capítulo 11. Eu quero que vocês ouçam com atenção, porque nós vamos conversar a respeito desta palavra. Versículo 1, capítulo 11 de Marcos. Quando se aproximava de Jerusalém, de Betefagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. E disse-lhes, ide à aldeia que aí está diante de vós, e, logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora da rua. E o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e nele Jesus montou.
E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém, amados? Nesse texto, Marcos relata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Era cumprimento das profecias. Se você lê em Zacarias capítulo 9, versículo 9, está desta forma. Ainda em Isaías capítulo 62, versículo 11, ou seja, aqueles de Jerusalém, aqueles judeus, eles conheciam a palavra, eles sabiam do que se tratava, e eles ficaram felizes, diz a palavra, que eles gritavam: Hosana, Hosana, salva-nos, salva-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. É nesse aspecto que a palavra Hosana era usada naquele momento, e nós vemos, amados, que eles estavam felizes, porque estava entrando o Filho de Deus, o Messias prometido. Só que ele vinha numa simplicidade tão assustadora que só misericórdia. Mesmo assim, as pessoas estavam felizes, reconheciam em Jesus o Messias. Mas é interessante, logo depois, não muitos dias depois, esse mesmo povo que gritava Hosanas ao Senhor, eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Veja como são as coisas. Amados, é triste essa realidade, mas é uma verdade ainda hoje em nossos dias. Nós temos visto que muitos estão nas igrejas cantando louvores, ministrando a palavra, muitos estão fazendo aquilo que aparentemente é para a honra e para a glória do Senhor, são dizimistas, ofertantes, enfim. No entanto, as suas ações, o seu coração não corresponde com aquilo que fazem. Veja como são as coisas. Eles não conseguem reconhecer em Jesus o Senhor todo soberano, o todo-poderoso. Ou seja, a palavra de louvor e adoração, ela é da boca para fora. Não existe de fato uma adoração verdadeira. Haja vista que esse povo de Jerusalém, quando eles viram a entrada de Cristo Jesus, reconheceram que Jesus era o Messias. Clamava pela ajuda de Cristo, até louvavam o Senhor. Mas, logo depois, descobriram que Cristo Jesus não era o Messias que eles esperavam. Esperavam o libertador, apareceu Jesus lá de Nazaré. Eles descobriram que aquele Jesus não veio libertá-los do domínio romano e viraram-se contra Cristo, principalmente pelo fato de Jesus não concordar com os princípios religiosos que eles defendiam. Irmãos, fique atento, em nome de Jesus, para que o nosso coração também não seja enganoso, a ponto de louvarmos ao Senhor apenas da boca para fora. Haja vista que muitas vezes as pessoas vão reconhecer que Jesus não é aquilo que elas esperam. Não é aquilo que elas esperam. Jesus é o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, e a Ele precisamos devotar todo o nosso ser e de fato adorá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, mas isto para que Ele seja realmente adorado e exaltado. Amém, amados? Dando prosseguimento a esse texto, vamos para os versículos 15 e 16. A purificação do templo. Ouça o que diz a palavra. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Amém? Amados, esta é uma palavra que muitos não entendem. Porque Jesus aparentemente estava revoltado com a igreja, com o sacerdócio, com as práticas que ali eram realizadas.
Porque Jesus não concordava com aquela situação. Nós precisamos entender, amados, que havia uma deturpação completa da lei do Senhor. A religião tornou-se uma instituição que não mais visava a glorificação do Todo-Poderoso, a glorificação de Deus, mas visava outros princípios. Ela carregava em si outros objetivos, tornou-se algo mecânico. Não mais havia no coração daqueles que ali estavam em judeus e até mesmo os peregrinos que chegavam à cidade para exaltar o Criador, para adorar o Todo-Poderoso, já não havia de fato aquele prazer em estar diante do Senhor, mas sim uma obrigação, apenas uma obrigação. E no decorrer dos tempos, nós vemos que a igreja perdeu de vista o temor ao Senhor. A igreja perdeu de vista, amados, o cuidado que ela deveria ter com os princípios do eterno e até reconhecer em Jesus, de fato, o Messias prometido, aquele que viria, para que a igreja fosse transformada completamente. Mas quando Jesus veio, eles não conseguiram enxergar em Cristo o Messias profetizado. Infelizmente, é a mesma realidade nesses últimos tempos. Nós temos visto que a igreja tornou-se uma instituição preocupada com uma série de situações, mas não há mais aquele interesse, com raras exceções. É preciso entender, há 7.000 que não dobraram-se a Baal. É preciso entender que sempre há um remanescente do Senhor. E há igrejas fiéis a esses princípios do Todo-Poderoso. No entanto, o que nós temos visto nesses últimos tempos é que a instituição religiosa, ela não está mais preocupada com a adoração verdadeira ao Criador, não mais em satisfazer a vontade do Senhor, mas sim em satisfazer os seus preceitos, seus princípios, seus objetivos. E nesse momento, amados, em que Jesus adentra o templo, certamente ele já conhecia essa situação. Jesus era judeu, ele participava da igreja judaica, ele frequentava a sinagoga, certamente ele via aquilo no decorrer da sua existência. Jesus não era cristão como alguns pensam. Jesus, ele guardava a lei e todos os preceitos da lei. Jesus foi o único homem que conseguiu cumprir os preceitos da lei, os mandamentos da lei de Moisés. Veja que interessante. Portanto, Jesus conhecia a sinagoga. Jesus já estava ali desde a infância. Lembram-se quando ele ficou perdido no caminho? Era uma dessas festas. A família havia peregrinado até Jerusalém para adorar, para prestar o seu sacrifício. E Jesus, na volta, ficou no templo. Portanto, Jesus conhecia profundamente aquela situação, mas havia chegado o tempo de levantar-se contra, de mostrar que aquela realidade estava chegando ao fim, que ele seria entronizado como Senhor, como Messias. E para que nós possamos entender o porquê de toda essa situação, necessário é que você veja a realidade daquele momento. Jerusalém estava cheia, era tempo da Páscoa, e havia ali muitos peregrinos. Peregrinos são pessoas que moravam distantes de Jerusalém e que viam a cidade no mínimo 3 vezes por ano para prestar o seu culto. Vinha ao templo, na verdade, e o templo estava em Jerusalém. O templo era a representação física de Deus. Entendiam que o templo era a casa de Deus, e este era o mandamento da lei. E eles vinham até o sacerdócio para que os seus sacrifícios fossem prestados. E a Bíblia diz, amados, que naquela época, Jerusalém estava cheia de peregrinos. E Jesus estava vendo todo aquele sofrimento, toda aquela dificuldade, como a igreja havia perdido de vista os princípios do eterno e estava vivendo uma realidade paralela, uma realidade não mais para honrar e glorificar o nome santo de nosso Senhor e Salvador. A igreja, irmãos, havia tornado-se, o templo, havia tornado-se uma espécie de feira, um grande mercado, onde eram vendidos pombas, também cordeiros e bezerros.
Eram animais que seriam sacrificados naquele lugar. Havia também aqueles que faziam o câmbio, a conversão da moeda. Para que você possa entender essa realidade. As pessoas vinham de longe e não tinham como trazer, por exemplo, sei lá, um bezerro, um cordeiro. Você morava a 50 quilômetros do templo, a 200 quilômetros do templo, talvez até mais distante. Os judeus haviam se espalhado naquela região toda. Como trazer um animal? Como trazer? E era preciso que houvesse um animal. O sangue era derramado. Era o sacrifício, era a lei. Cada um tinha que sacrificar o animal. Como trazer esses animais? Havia um comércio no templo que satisfaziam essa necessidade das pessoas. O comércio em si não era errado. Não era. Até ajudava os peregrinos, aqueles que moravam distante, era favorável. Jesus não estava ali levantando-se contra aqueles comerciantes pelo fato deles comercializarem os animais para o sacrifício. Mas sim, amados, chegou um ponto que o comércio não mais visava ajudar os peregrinos, aqueles que achegavam-se até o templo, mas o comércio ali havia tornado-se uma fonte de lucro. Aqueles que vendiam os animais, eles tornaram-se exploradores. Se porventura, um exemplo, se porventura um bezerro custasse, digamos, R$200, eles vendiam por 500. Eles faziam dessa forma, exploravam os peregrinos, até mesmo aqueles ali de Jerusalém que não possuíam os animais, mas era preciso que houvesse o sacrifício, eles exploravam. E foi esta situação que despertou em Cristo Jesus a revolta. Porque eles não faziam mais para adorar o Senhor ou para ajudar aqueles que ali chegavam a adorar o Todo-Poderoso, mas eles estavam visando apenas o retorno financeiro. Por incrível que pareça, amados, nesses últimos tempos, é o que nós temos visto também em muitas igrejas contemporâneas de nossos dias. Nós temos visto que em muitas igrejas o que importa não é mais louvar o Senhor ou favorecer os irmãos para que eles tenham condições de louvar e adorar o Criador, que tenha o material suficiente para conhecer Deus. E dentro das igrejas atuais existe um grande comércio, um comércio marcado pela exploração. São os nossos amados cantores gospel que cobram cifras assustadoras para os seus chamados shows. Irmãos, se você vê qual o cachê de um cantor famoso, desses gospel famoso hoje, você fica assustado com o valor. Muitos milhares de reais. Ainda, o comércio das bugigangas gospel. Tantas bugigangas que hoje existem na igreja para tirar dinheiro do povo, para subtrair grana, para fazer dinheiro. E entre esses objetos, essas bugigangas, estão os óleos ungidos que vieram de Israel, a água do Jordão, os lenços que cura qualquer coisa, a caneta ungida, se você assinar o contrato, vai dar certo. Olha, irmãos, são tantas bugigangas que eu nem tenho condições de citá-las, mas você sabe quais são. Tudo aquilo que é vendido na igreja a preço de ofertas. Ou seja, para que você tenha a caneta ungida, necessário é que você oferte um valor. Na verdade, é uma compra que excede o valor da caneta em muitas vezes. Era mais ou menos isso que ocorria. Se você compra um pedacinho de pano, o pano ungido na igreja, a toalhinha ungida, veja qual o valor da oferta para receber a toalhinha. A toalhinha orada, coisa assim desse tipo, sei lá. Agora você faz uma conta. Quanto seria aquele pedacinho de pano numa loja? Você vai descobrir que o valor que você ofertou para receber excede em muito o valor do bem em si. Era isso que ocorria naquele tempo. Essa exploração da fé, irmãos.
essa exploração da fé. E nós vemos, queridos, que as pessoas, muitos, vinham até o templo e não tinham condições de fazer a vontade do Senhor, cumprir a vontade de Deus, porque o valor excedia as suas condições. Mas para os pobres existiam os pombos que eram vendidos a um preço mais acessível. Mas existiam muitas pessoas humildes que não tinham condições de mesmo os pombos comprarem por falta de recursos. Queridos, eis aí a revolta de Cristo Jesus. Era a ambição, os exploradores que estavam dentro do templo. E o porquê dos cambistas? Às vezes as pessoas se perguntam, mas por que havia necessidade de cambistas ali no templo? O que é que tem a ver? Até que os animais é aceitável, era a lei, era preciso sacrificar, não havia perdão de pecado, remissão de pecado, sem derramamento de sangue, e o sangue de animais, portanto, tinha que existir o sacrifício, era a lei. E os cambistas? Os cambistas, eles funcionavam também como exploradores. Eram outros que exploravam os estrangeiros. Nesse caso, eles exploravam especificamente os estrangeiros. Havia, amados, como eu disse antes, um grande número de peregrinos. Essas pessoas vinham de todas as partes do Império Romano, até de países que não estavam dentro do Império Romano. Eram pessoas que moravam fora de Jerusalém. Israel tinha sua moeda, a moeda que era aceitável pelo templo. E havia, amados, a necessidade de fazer esse câmbio. Porque quando você vinha de fora, você trazia a moeda da sua cidade, da sua região, e geralmente nessas moedas havia a imagem de imperadores, de divindades pagãs e outras situações que não eram aceitas no templo. Eles não aceitavam aquela moeda, exatamente por representar um estado, representar uma situação contrária aos princípios do templo. Eis aí o porquê dos cambistas. As pessoas chegavam com seu dinheiro e trocavam pelo dinheiro que era aceito no templo. Dessa forma, eles podiam dizimar, levar o seu dízimo até o templo, só era possível com a moeda aceita pelo templo. Veja como são as coisas. Eles poderiam ofertar, também era preciso a moeda local. Eles poderiam assim comprar os animais para o sacrifício. Esses vendedores não aceitavam a moeda que não fosse aquela que havia o ok do templo. Era preciso fazer o câmbio. E eis aí, amados, onde os cambistas exploravam as pessoas. Eles colocavam o valor da moeda extremamente elevada em relação à moeda do império, às demais moedas, e assim eles ganhavam grandes fortunas, grandes fortunas. Essas moedas, depois de convertidas, elas eram entregues como dízimos, como ofertas, e também pagavam o imposto ali no templo. E também para a aquisição dos animais para o sacrifício. Nós vemos, irmãos, que o templo naquela época de Jesus tornou-se uma máquina de fazer dinheiro. E certamente tinha ali o ok do sacerdócio, claro que tinha. Tinha o ok do sacerdócio. O sacerdócio é que dominava toda aquela situação. E provavelmente havia a partilha de todos esses recursos que eram, de certa forma, retirados daqueles que procuravam o templo para cumprir a lei, cumprir a Torá. Eis o porquê da revolta de Cristo Jesus. Eis que Cristo, já conhecedor daquela situação, com certeza, adentra o templo. E estão ali os cambistas, estão ali os vendedores, e essas pessoas, de certa forma, impediam que aqueles que estavam chegando-se ao templo, fossem eles judeus ou prosélitos. Prosélitos eram as pessoas que não eram judeus, que haviam se convertido ao judaísmo. Enfim,
achegavam-se ao templo e não tinham como prestar o seu louvor, a sua adoração, o seu sacrifício, pelas dificuldades impostas por essa situação. E Jesus revoltou-se exatamente por isso. E diz a palavra que o Senhor derrubou mesas, expulsou os cambistas, os vendedores. Eis aí a purificação do templo. No entanto, amados, esta atitude de Jesus, ela não foi bem vista pelo sacerdócio. Não foi bem vista. E iniciava aí, nesse momento, de certa forma, um grande problema para Jesus. É certo que ele já havia sido perseguido, estava sendo perseguido no decorrer do seu ministério, mas estava chegando ao ápice. Jesus havia se manifestado como Messias, havia se levantado contra a religião, havia quebrado alguns paradigmas, alguns princípios que eles valorizavam. Ok? Versículos 17 e 18. Vamos ler a palavra e vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Também os ensinava e dizia, Jesus também os ensinava e dizia, não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhes tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Amém? Oh, glórias! Irmãos, diz a palavra que após expulsar os vendedores, os cambistas, jogar tudo aquilo fora, retirar daquele ambiente, Jesus os ensinava. E aqueles que estavam ali ficavam maravilhados com os ensinamentos de Jesus. Eram palavras profundas, palavras maravilhosas, palavras que de fato traziam conforto ao coração, que faziam o coração daquelas pessoas certamente arder. Era o Senhor falando, não mais aquele culto mecânico, não mais aquela palavra mecânica, não mais aqueles rituais, mas o Senhor falando de uma forma clara, que certamente fazia que os corações ardessem. E as pessoas ficavam maravilhadas, sentiam a presença do Senhor. E quando o sacerdócio, os escribas, quando eles viram essa situação, eles concluíram que a melhor solução era dar um fim em Cristo Jesus. Vamos matar esse camarada. Vamos acabar com a raça dele. Amados, Jesus chama aquele lugar de covil de salteadores. Veja, Jesus, ele não tinha, como dizemos hoje em dia, papas na língua. Não tinha meias palavras. Jesus chegou no templo e diz, este lugar é um covil de salteadores, é um covil de ladrões, é um lugar onde os ladrões se escondem. Tudo isso, irmãos, porque o templo em si, o sacerdócio, acolhiam aqueles que, de uma forma indireta, roubavam todos que se achegavam ao templo para comprar os animais, para fazer o câmbio da moeda. Eles, de certa forma, roubavam aqueles peregrinos, aquelas pessoas, pelo fato de cobrar acima do normal ou fazer um câmbio que não fosse o correto. Eram ali pessoas que estavam roubando todos que vinham ao templo. E Jesus, revoltado, chama aquele local de covil de salteadores. E o sacerdócio não gostou dessa situação. Já visto, amados, que era uma mudança muito radical, até compreensível. Talvez nós olhemos hoje para o sacerdócio e nos perguntemos, mas por que esse povo agiram desta forma? Amados, para que você tenha Jesus na tua vida, necessário é que teu coração esteja receptivo ao amado Jesus. Se você não tem um coração receptivo, o chamado coração aberto, se você não tem o coração aberto para Jesus, Cristo é um estranho.
Alguém que bate de frente, entra em choque com os teus princípios. E esta foi a realidade. Jesus entrava em choque com os princípios do sacerdócio, do templo, da religião. E eles ficaram assustados porque eles defendiam aquilo que eles, ao seu ver, entendiam como correto. Que aquela situação era correta. Para eles, tornou-se normal. O errado tornou-se certo. Para os judeus, que eram sacerdotes, que eram os escribas no templo. E Jesus levanta-se e os chama de salteadores, de ladrões, e que aquele local havia tornado-se um covil, um lugar onde os ladrões, salteadores, aqueles que desvirtuavam os princípios, se escondiam. Amados, nós precisamos entender que a verdade de Cristo Jesus nem sempre será aceita. Será bem vista, será bem quista. Há sempre aqueles que hão de rejeitar. Se pudessem hoje, matariam Cristo novamente. Infelizmente, essa é uma triste realidade, amados. Hoje já não mais matam a Cristo, ressurreto na glória, aleluias, mas, de certa forma, matam a Jesus. Ao anular o sacrifício de Cristo, ao ensinar princípios mentirosos na igreja, ao pregarem como se fosse verdade aquilo que é mentira. E estamos aí, amados, visualizando, ouvindo os muitos falsos profetas, os enganadores dos últimos tempos, os vendedores do templo, os salteadores, os ladrões desses últimos tempos, desses últimos dias, que agem de forma semelhante àqueles que eram contemporâneos de Cristo Jesus. Diz a palavra que eles tramaram a morte de Jesus e procuravam matar a Cristo. E não muito tempo depois, aproximadamente uma semana depois, eles colocaram Jesus na cruz. É desta forma, irmãos. Se você quer ser uma pessoa de Cristo, é preciso estar disposto a pagar o preço que Cristo pagou. Se você quer fazer aquilo que é agradável ao Eterno, nós não podemos concordar com aquilo que é pregado hoje em muitas igrejas, como a verdade acima de todas as coisas. É necessário nos adequarmos à realidade de Cristo e não aceitarmos de forma alguma aquilo que é inserido nesses últimos tempos dentro da religião, dentro do cristianismo, dentro da igreja. É necessário que haja uma vigilância profunda, verdadeira e coragem para levantar-se contra o sistema, para peitar o sistema, para confrontar o sistema, e isso à luz da palavra de Deus, rejeitando tudo aquilo que, de uma forma clara, contradiz a vontade, contradiz a palavra do amado Jesus. Amém, amados? E esta é a verdade de Cristo Jesus. Jesus entrou de forma triunfal em Jerusalém. As pessoas olhavam para ele e enxergavam o Messias e gritavam: Hosanas, salva-nos, ajuda-nos, liberta-nos, Jesus. Logo depois, entenderam que o nosso amado Jesus era o Messias, mas não alguém que os libertaria do domínio romano, mas sim do domínio espiritual das trevas, do peso da religião. E eles rejeitaram a este Senhor e pediram a morte do nosso amado. Fiquemos atentos para que não façamos parte do povo que clama: crucifica-o, crucifica-o. Amados, nós temos que estar atentos a essa realidade, porque muitas vezes, quando você nega Jesus, quando você abraça o pecado, você está dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ou seja, você não aceita Jesus como o Messias prometido, como nosso Salvador, como nosso Redentor. Amém? Estejamos atentos a esta realidade
e vivamos a verdade de Cristo a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, e assim seremos, com certeza, felizes com o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Nós vamos orar, vamos pedir para que o Senhor grave essa palavra em nosso coração. Amado Deus, muito obrigado pela palavra, Senhor. Ensina-nos para que nós possamos dia após dia entender a Tua verdade, compreender a Tua verdade e vivenciá-la no nosso dia a dia, Senhor. Que nós possamos amá-lo por quem Tu és, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Messias prometido, Senhor. Que essa palavra de hoje fique gravada em nossos corações, que ela seja de despertamento, Senhor, de orientação, para que vivamos a Tua verdade acima de todas as coisas. Ó Deus, guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Mensagem 1219.